Naves alienígenas chegaram até a Terra em países diferentes. Uma professora, a doutora Banks, especialista em linguagens, é enviada pelo governo a uma dessas naves para tentar se comunicar, para tentar contato e saber de fato o que esses seres extraterrestres querem na Terra. Afinal de contas, eles invadiram, eles chegaram. Ó, o trocadilho aí com o título. Mas enfim. E boa parte do filme ele gira em torno disso. Entre a comunicação da doutora Banks com esses seres extraterrestres. Mas nossa, Eric, o filme só fica nisso? Não. Na verdade, A Chegada, lançado no ano de 2016, é um filme bem complexo. É um filme que você precisa prestar atenção. Sabe aquele filme modelo quebra-cabeça? Que às vezes o final é o começo é o final, e tem um meio ali para poder complementar as coisas. É tipo isso. Eu, particularmente, não curto tanto filme nessa pegada de quebra-cabeça, onde o final tá no começo, aí tem um meio que também vem antes do final, que aí... Não. Eu gosto de filmes que tem uma linha do tempo mais linear. Porém, não tem como negar que, ainda assim, com essa característica presente aqui em A Chegada, o filme ele é de fato muito bom. Mas aquilo que eu falei, eu não curto muito filmes com essa linha do tempo fracionada assim. Quer saber mais? Aguarde a vinheta que eu vou explicar com mais detalhes. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos aqui no YouTube não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é. Como eu já havia mencionado, naves alienígenas chegaram aqui na Terra e a professora Banks, especialista em linguagem, é enviada pelo governo para tentar uma espécie de comunicação e saber qual é o propósito desses seres aqui na Terra. E boa parte do filme ele gira em torno disso. Porém, é importante ressaltar que não é só nisso que esse filme foca. Na verdade, nós exploramos aí a vida dessa protagonista, a doutora Banks, explicado aí de uma forma fracionada, distribuída ao longo desse filme que tem aproximadamente 2 horas. Aproximadamente assim, né? Porque dá para se dizer que é um pouco menos que 2 horas. E o que eu achei mais engraçado aqui nesse filme é que, por mais que ele esteja tratando aí de seres extraterrestres, esse filme ele tem uma forma diferente de abordar esses seres. E isso é o mais legal de filmes com essa temática, filmes desse gênero. Porque cada diretor, cada roteirista, cada produtor, enfim, cada equipe envolvida aí na produção do filme tem visões diferentes a respeito do que são esses seres extraterrestres. E aqui em A Chegada nós temos uma visão única do que seriam esses seres. Seres que, pelo que eu pude entender, vieram aqui para poder ajudar a espécie humana, para poder ajudar a humanidade, para poder ajudar o planeta Terra. Então, basicamente, essa é uma das principais mensagens que esses seres querem trazer aí para os seres humanos nesse filme. Nossa, Eric, você está contando spoiler do filme? Não.
Esse filme, A Chegada, lançado no ano de 2016, é um filme complexo e cheio de camadas. O que eu falei aqui a respeito dessa mensagem que esses seres vieram trazer para a população nesse filme não vai estragar a sua experiência. Experiência essa que, para ser vivida assim no seu auge, em aproximadamente 2 horas de filme, você precisa prestar muita atenção, porque, como eu já havia mencionado, é um filme que ele é fragmentado, vamos dizer assim. Ele tem uma ordem, uma cronologia assim, que você precisa prestar atenção para poder absorver qual é a mensagem por trás desse filme. É aquilo que eu falei pra vocês, eu não curto muito esse negócio de linha do tempo fracionada, essas misturas de começo, meio e fim. Eu gosto de algo mais linear. Filmes que podem até ter um flashback e outro para poder complementar a história, mas esse negócio de o começo é o final é o começo, aí tem um meio que entra nisso tudo, confunde um pouco a minha cabeça. Então eu já tô deixando aqui um recado de que A Chegada é o tipo de filme que, para você poder entender ele de verdade, para poder pegar a essência do filme, você precisa assistir ele no mínimo 2 vezes. Confesso que eu, assistindo, consegui entender bastante coisa, porque eu de fato uso meus fones de ouvido, eu me isolo aqui dentro do meu estúdio, desligo o meu celular para poder absorver, né, o que as produções cinematográficas têm para poder me mostrar. Porém, ainda assim, eu sinto que eu não consegui absorver 100% do que o filme estava me mostrando, justamente por ele ter essas camadas que são complexas. Agora, falando de um outro ponto de vista referente a esse filme ele trouxe para mim um pensamento interessante. E se um dia a Terra ela fosse invadida de fato por alienígenas? E se um dia chegassem naves tipo essas desse filme e pousassem aqui na Terra? Então eu criei esse tipo de pensamento enquanto estava consumindo esse filme, e confesso que em alguns momentos mesmo, eu fiquei meio desconfortável, porque na forma como tudo isso é abordado e aplicado aqui nessa produção intitulada A Chegada, lançado no ano de 2016, foi algo muito próximo daquilo que eu consideraria real. Então confesso que eu fiquei um tanto quanto preocupado. Eu pensei, nossa, tudo que aconteceu nesse filme tem chance, é claro, né? Se existir mesmo seres extraterrestres, eu acredito que existam, mas o que acontece no filme tem chance de acontecer na vida real, se eles existirem, né? Como eu acabei de falar. Então, eu confesso que eu fiquei assistindo e eu parei e pensei, nossa, isso é uma possibilidade de acontecimento. Já existe algum filme de extraterrestre, já que estamos falando sobre isso, que te deixou pensativo dessa forma? Tipo assim, nossa, isso poderia ser real. Eu tive essa impressão com A Chegada. Mas enfim, o filme ele é bom, ele tem uma ótima fotografia, tem um bom roteiro. Porém, eu senti que ele poderia ser um pouco mais dinâmico. Ele é um filme bem parado. Não que eu tenha algo contra filmes que são mais lentos. Eu gosto de filmes assim, porém eu acho que poderia ter algumas situações ali para deixar um filme um pouco mais ágil. Eu não sei, talvez um corte menor, ou então situações de embate entre pessoas, por exemplo, para poder criar um pouco mais de dinamismo aqui nessa produção. Produção essa que, como eu já falei, ela é de fato boa, é muito boa. Só que se ela fosse um pouco mais dinâmica, seria sim melhor. É um filme que eu não considerei ele como um filme de terror, e sim como um filme de suspense junto com um drama. Drama esse que tem uma ênfase muito maior no final, mas que também poderia ser mais diluído aí no decorrer dessa
produção. E aí, o que você achou da minha opinião? Use o espaço dos comentários para poder compartilhar o seu ponto de vista referente a esse filme. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau!